Olá a todos, eu me chamo Jefferson. Eu vou apresentar um trabalho da disciplina de simulação computacional do professor Renato Moraes, intitulado como Simulação Computacional Aplicada em Call Center. Primeiramente, eu vou descrever o sistema de call center e, em seguida, eu vou mostrar no software Arena o modelo atual com o problema proposto, né, e um modelo proposto como solução aos problemas identificados no modelo atual. Primeiramente, eu vou descrever o sistema de call center, né, que ele possui os seguintes dados. A chegada de chamada segue uma distribuição exponencial de 0,857 minutos. O sistema possui capacidade de 26 linhas troncais e o horário de atendimento é entre 8 horas da manhã e 18 horas. O sistema possui 12 atendentes, sendo 8 do suporte técnico e 4 do setor de vendas. A consulta do pedido é feita automaticamente pelo próprio sistema. 76% das chamadas vão para o suporte técnico, 16% vão para o setor de vendas, 8% consultam o status do pedido. O tempo da chamada segue uma distribuição uniforme de 0,1 até 0,6 minutos. No setor de suporte técnico, caso o cliente opte por esse setor, deve-se decidir qual o tipo de produto. O processo de decisão segue uma distribuição uniforme de 0,1 até 0,5 minutos, onde tem o serviço de suporte técnico do tipo 1, maior que 25%, o tipo 2, maior que 34%, e o tipo 3, maior que 41%, sendo que todos os tipos de produtos seguem uma distribuição triangular 3, 6, 18 minutos. O setor de vendas, caso o cliente opte por esse setor, ele é atendido e as chamadas seguem uma distribuição do tipo triangular, 4, 5 e 45 minutos. O setor de consulta status do pedido são chamadas automaticamente atendidas, a distribuição segue uma triangular de 2, 3 e 4 minutos. Depois de consultarem o status do pedido, 15% dos clientes optam por falar com uma pessoa real no setor de vendas, seguindo uma triangular de 2, 3 e 4 minutos, porém recebe uma prioridade inferior à dos clientes que optam por falar diretamente com o setor de vendas. 85% finalizam a chamada e saem do sistema. Agora eu vou para o módulo Arena, onde eu vou estar mostrando o modelo atual. Então aqui a gente tem o modelo atual, eu vou rodar o modelo atual e vou explicar como que funciona os módulos do sistema. Primeiramente, a gente tem aqui a caixa cinza, que refere-se ao módulo de chegada, ao bloco de chegada, né? Então a gente tem aqui o módulo Create, onde chegam as chamadas. A gente tem o módulo Record, que grava a tentativa de chamada, né, e contabiliza as tentativas, né, tanto as rejeitadas quanto as completas, para fim de estudos estatísticos. A gente tem o módulo Decide, que verifica se há linhas troncais disponíveis. Caso não haja linha troncal disponível, o módulo Record, ele grava a chamada rejeitada e contabiliza. O módulo Dispose, o cliente sai do sistema. Caso haja linha troncal disponível, o módulo Size ocupa uma linha troncal. O módulo Assign, ele conta, é o counter, né? Conta mais um, o IP mais um, contabiliza a chamada ativa. O módulo Store armazena a entidade para animação. O módulo Delay, ele é o atraso referente à chamada. O módulo Unstore, ele desarmazena, né, a entidade para animação. Em seguida, a gente vem para o módulo Decide do suporte técnico, né, onde, na verdade, ele decide entre suporte técnico, vendas ou status do pedido. O bloco rosa refere-se ao suporte técnico, onde a gente tem um módulo Assign, que atribui o tipo de chamada à entidade ou ao cliente, e é atribuída a cor rosa. A gente tem o módulo Store e o módulo Unstore, para animação. No meio, a gente tem o módulo Delay, que é o atraso referente à ligação de suporte técnico. Logo em seguida, a gente tem o módulo Decide, onde o cliente da chamada vai decidir entre o técnico 1, 2 ou 3. Os módulos Process é o mesmo para os 3 tipos de suporte técnico. Em seguida, a gente tem o bloco verde, que refere-se ao setor de vendas, onde a gente tem o módulo Assign, que atribui o tipo de chamada à entidade e atribui a cor verde.
e a gente tem o módulo do Process, que é simplesmente a venda. Já o setor da ordem do pedido, a gente tem o módulo Assign, que atribui o tipo de chamada à entidade, ao cliente, o módulo Delay, que é o atraso referente ao processo de atendimento, de consulta ao status do pedido. A gente tem o módulo Decide, que o cliente opta por falar com o setor de vendas ou não. Caso ele opte por falar com uma pessoa real, ele é encaminhado ao setor de vendas, onde no módulo Assign ele atribui uma prioridade menor que as que vão para o setor de vendas diretamente. O módulo Size é o Delay, né? E o módulo Release também, eles são separados. O Size e o Release, eles são separados e o módulo Size ocupa o recurso do vendedor. O Delay é o atraso referente ao processo de venda. Então, nós temos aqui, recapitulando, o Size, o Delay e o Release. Em seguida, a gente tem a saída. A saída possui o módulo Release, que libera o recurso da linha troncal, o módulo Assign, que é o contador -1, ele decrementa o IP -1. Ele tem o módulo Record, que grava as chamadas completas, e o módulo Dispose, o cliente sai do sistema. Em seguida, a gente tem a caixa amarela. Essa caixa amarela, nós temos o módulo Create, que cria uma única entidade, a entidade lógica ou entidade falsa, que entra nos sistemas 18 horas. O módulo Assign, ele muda a atribuição do número máximo de chamadas, bloqueando qualquer chamada nova após as 18 horas. E o módulo Dispose, a entidade falsa sai do sistema depois de cumprir a sua única função. A função da caixa amarela, basicamente, é, após os 600 minutos, ou as 18 horas, e com o IP decrementando até chegar igual a 0, essas são as duas condições para encerrar a entrada de chamadas. A gente vê aqui que o sistema está rodando, né? A gente já tem aí pouco mais de 700 chamadas que entraram e um pouco mais de... Vamos lá. A gente tem aqui 734 chamadas e 91 rejeitadas. Então, a gente pode observar aqui, a simulação ela finalizou, e a gente consegue observar aqui que na caixa cinza a gente tem o gráfico, onde a gente tem a fila de entradas de chamadas, no eixo Y a gente tem as linhas troncais, e no eixo X a gente tem o tempo, né, de 8 até as 18 horas, que são 600 minutos. A gente observa que a maior parte do tempo o sistema trabalhou na sua capacidade máxima, onde a média de utilização ela foi de 20. Foram vendas concluídas 100 e foram 91 chamadas rejeitadas, o que corresponde a 12,4% das chamadas que entraram, né? Entraram mais de 700 chamadas, entraram 734 chamadas, foram rejeitadas 91. A gente considera o número de chamadas rejeitadas muito alto, principalmente quando a gente imagina que dessas 91 chamadas, foram 91 clientes insatisfeitos por não terem sido atendidos. A gente perdeu aqui, provavelmente, vendas que poderiam ter sido feitas e serviços técnicos que poderiam ter satisfeito a expectativa do cliente. A gente considera que aceitável até 5% de chamadas rejeitadas, né? Pouco mais de 30%. Então, a gente vê que isso é um problema. O sistema trabalhar na capacidade máxima também é um problema quando se tem muitos clientes que deixaram de ser atendidos. E quando a gente observa aqui o gráfico rosa, né, eu vou colocar para executar novamente, e a gente pode observar aqui a fila das chamadas que optam por escolher entre o serviço técnico 1, ou o técnico 2, ou o técnico 3. A gente vê as caixinhas que são 2 técnicos 1, o IP, né, que é a quantidade de clientes sendo atendidos, e a quantidade de clientes na fila é a soma total para o técnico 1, a gente vê para o técnico 2 e para o técnico 3, 3 caixinhas que é para o técnico 2, 3 caixinhas para o técnico 3. A gente vê a fila também de quem quer o serviço de venda, né? A gente observa aqui que as bolinhas verdes são as pessoas que optaram diretamente pelo serviço de vendas, mas às vezes
as bolinhas azuis, elas aparecem porque corresponde àqueles 15% de pessoas que optaram por escolher o status, consultar o status do pedido, mas em seguida optaram em ir para o setor de vendas. Então, essas bolinhas azuis, elas vão para essa fila aqui do setor de venda, né? Agora eu vou acelerar um pouco aqui a simulação e a gente consegue ver um gargalo no serviço técnico 1. Né? É visível esse gargalo. E a gente consegue ver o sistema trabalhando na capacidade máxima, conforme eu havia dito, e uma demanda reprimida de pessoas que não foram atendidas, que chegam ao total de 91. Então, a gente vai aguardar finalizar a simulação para puxar o relatório e comprovar o gargalo do técnico 1, juntamente com a quantidade alta de chamadas rejeitadas. Pronto, agora a gente vai extrair o relatório e a gente consegue ver na página 4 que realmente o técnico 1, a fila do técnico 1, ela é bem alta comparada ao técnico 2 e 3. A gente também tem aqui a fila no setor de vendas. Então, claramente, o técnico 1 é o gargalo. Isso de um total de 734 chamadas, das quais 643 foram atendidas e 91 clientes foram rejeitados. Outro gargalo também. Então, agora, a gente vai para o proposto. E nesse proposto, eu coloquei a contratação de um técnico 1. Então, agora nós temos, ao invés de 2, nós temos 3 técnicos 1. Tá? Eu fiz apenas esse incremento. Então, agora eu vou lá no atual, vou interromper o processo, vou no proposto, vou colocar para rodar na velocidade máxima, e a gente observa que a contratação do técnico 1 elimina o gargalo da fila no técnico 1, né? E a gente consegue ver o sistema rodando, as vendas acontecendo. Começou-se a criar um gargalo no técnico 3. A gente consegue ver o sistema na sua capacidade máxima, picos de 26 linhas troncais ocupadas. A quantidade de chamadas rejeitadas ainda é alta. Média de utilização também está boa, apesar de que o sistema na capacidade máxima, com rejeições altas, não é bom. A simulação está perto de terminar. Mais um pouco. A gente consegue ver um gargalo gerado no técnico 3. No modelo atual foram 100 vendas, 91 rejeições, e 12, que corresponde a 12,4% do total. Nesse modelo proposto, com a contratação de um técnico 1, a gente permanece com 100 vendas, a média de utilização ela permanece alta, em torno de 20 e 21, a quantidade de chamadas rejeitadas ainda é muito alta, 91 no modelo atual, 83 nesse modelo, e a porcentagem de rejeição corresponde a 11,4%. Então, a contratação do técnico 1, ela ainda não foi suficiente para resolver o nosso problema. E a gente vem, gera o relatório e percebe na página 4 que a gente resolveu o problema do gargalo no técnico 1, porém criou um gargalo no técnico 3, não melhorou as vendas e o sistema continua sobrecarregado. Ou seja, a contratação do técnico 3 ainda não foi suficiente. Então, eu vou contratar mais um técnico. A contratação do técnico 1, de mais um técnico 1 não foi suficiente. Então, agora eu vou contratar um técnico 3. Então, esse novo cenário, eu tenho um técnico 1 a mais, um técnico 3 a mais, e eu vou colocar para rodar o sistema na capacidade, na velocidade máxima, perdão. E agora a gente observa que não existe mais gargalo no técnico 1,
Não existe mais gargalo de fila no técnico 3. O sistema opera em sua capacidade razoável, o sistema não está na capacidade máxima, pelo menos nos 300 primeiros minutos. Após os 300 minutos, a gente já observa o sistema trabalhando com picos de capacidade máxima, ou seja, 26 linhas troncais ocupadas. A porcentagem de chamadas rejeitadas está abaixo de 5%, o que a gente considera aceitável, ainda que não é interessante clientes rejeitados, porque isso gera uma experiência ruim para o cliente e acaba impactando na reputação da empresa. A simulação está perto de terminar. A gente observa que a média de utilização que estava em 20, né, alta, ela está razoavelmente aceitável, não está na capacidade máxima. A gente ainda vê uma pequena fila no técnico 1, mas é aceitável, tolerável. A simulação finalizou e olha só que interessante. A gente trabalhou hora na capacidade máxima das 26 linhas troncais e hora abaixo da capacidade. Então, a média de utilização ela baixou. As vendas aumentaram de 100 para 104, o que leva a gente a crer que, no modelo atual, aqueles 91 clientes que foram rejeitados, tinham clientes querendo atendimento técnico e tinham clientes querendo comprar. 4 clientes, né? Então, a gente estava no modelo atual perdendo venda. Com a contratação de um técnico 1 e de um técnico 3, por incrível que pareça, as vendas aumentaram. E a quantidade de clientes rejeitados baixou em mais de 2/3, de 91 para 30, e ficou em menos de 5%, o que é considerável muito aceitável. A gente vem para o relatório e observa, consegue verificar isso daí através dos números, né? Então, a gente vê que a fila no técnico 1 caiu, técnico 2 está muito boa, no técnico 3 também caiu, a quantidade na fila de vendas ela aumentou um pouco, mas é muito favorável e é o que entra dinheiro na empresa, né? Que é o quê? A quantidade de vendas que aumentou. Então, a gente teve uma quantidade de vendas maior, dos 671 chamadas que entraram, 641 foram atendidas e houve uma rejeição de apenas 3. Então, essa é a conclusão, né? Que a partir da identificação de gargalos no modelo atual 1, que era o técnico 1, e o sistema em alta capacidade e uma rejeição muito grande de clientes, a gente conseguiu, com a contratação do técnico 1 e a contratação de mais um técnico 3, baixar a utilização do sistema para níveis mais aceitáveis, aumentar a quantidade de vendas, baixar absurdamente a quantidade de chamadas rejeitadas, ou seja, potenciais compradores, para menos de 5%. Essa foi a apresentação do trabalho, espero que todos tenham gostado, muito obrigado.